Isaías 45, verso 7. O texto sagrado diz assim, o profeta Isaías reverberando, falando em nome de Deus, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Olha o contraponto aqui, luz e trevas. Faço a paz e crio o mal. Faço a paz e crio os conflitos. É Deus que faz estas coisas. Deus faz estas coisas. Agora, não é possível entrar na mente de Deus para conhecer os seus propósitos santos e misteriosos. Aí mesmo em Isaías 45, leiam comigo o verso 15. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Não zombe de Deus. Não queira defender Deus também não, porque Ele não precisa da sua defesa, Ele não precisa de advogados. Quem somos nós para defender Deus? Olha só que arrogância, que prepotência. Acredite na palavra de Deus, acredite na soberania divina. Deus é Deus, nós somos suas criaturas. Ele tem um propósito para com tudo que Ele criou e tudo aquilo que Ele permitiu que acontecesse, que existisse na face desse planeta, com um propósito, e esse propósito dele é santo. Por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não aceite. E como você pode ter certeza disso, Paulo César? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós damos continuidade à nossa série de análise dos pensamentos da TV Caminho Livre, né, que são ex-adventistas que se tornaram calvinistas, em contraposição, né, às percepções adventistas e arminianas relativamente a inúmeros textos e contextos, nesse momento da série, tratando um pouquinho mais detidamente da ideia da relação entre Deus e o mal. E hoje a gente vai tratar de um dos textos bíblicos assim mais usados, né, para polemizar um pouco em função da questão, que é Isaías 45, verso 7. Mas antes da gente ler o texto e o seu contexto, em busca de um entendimento bíblico, né, das imagens e das frases e das questões, sem fugir delas de maneira nenhuma, muito pelo contrário, trazendo elas à luz da melhor forma possível, vamos analisar um pouco aí as coisas que o Paulo César fala, né? Então ele diz assim que é para a gente prestar atenção nos contrastes luz e trevas, paz e conflitos, e saber que Deus é que faz essas coisas, né? Inclusive ele enfatiza, né? Deus faz, inclusive talvez como se contrapondo a algo do tipo simplesmente Deus permite. Não, Deus é ativo na situação, não simplesmente alguém que permite que se faça trevas ou que se faça conflitos, né? Ele realiza essas coisas. Entretanto, ele relativiza um pouco assim as convicções humanas, né? Porque ele diz assim que não é possível entrar na mente de Deus para conhecer seus propósitos santos e misteriosos. E aí ele apela lá para o verso 15, né, do capítulo 45, que fala que Deus é verdadeiramente misterioso e tal, e tudo bem. E aí ele termina com uma série de questões. Ele diz que a gente não deve zombar de Deus e nem deve querer defender Deus, porque quem somos nós para defender Deus? Quanta arrogância e prepotência. Então a gente deve acreditar na palavra, na soberania, nos propósitos de Deus em relação a tudo que Ele criou e a tudo que Ele permite. E o propósito de Deus é santo, mesmo que a gente não entenda e não aceite. Inclusive tem um trechinho do vídeo original nessa parte que ele fala que Deus não faz as coisas diretamente, mas Ele usa causas secundárias, né? E aí eu creio que se você não percebe a contradição e a incoerência no pensamento do Paulo César, deixa eu escancarar a situação para você. Então vamos lá. Não é possível entrar na mente de Deus para conhecer os propósitos dele. Então como é que é possível saber que ele tem propósitos santos, corretos, bons, ou pelo menos que sejam santos, corretos e bons em relação a tudo e todos? Porque inclusive uma das questões que realmente pesam na relação entre calvinistas e arminianos é que nós arminianos entendemos que se os calvinistas estiverem corretos, Deus não tem propósitos santos,
corretos e bons para com os perdidos, né? Porque eles vêm ao mundo após o contexto da queda de Adão e Eva, já totalmente depravados, sem nenhum livre-arbítrio, não eleitos para serem salvos, não predestinados. Então eles não têm a capacidade de crer ou de fazer qualquer coisa na direção do bem e da salvação. A única coisa que eles são capazes de fazer é de pecar, e ao final das contas eles vão pecar e ainda Deus vai mandar eles para o inferno serem torturados eternamente, pelo menos essa é a visão de 99,99% dos calvinistas. Creio que praticamente não tem calvinista aniquilacionista, né? Não sei, inclusive, como que o Paulo César lida com essa questão, mas aí esses perdidos que não foram eleitos predestinados e não podiam crer, não podiam fazer o bem e tal, vão lá ser torturados eternamente no inferno, ao final das contas. Então não pode haver propósito bom, correto, santo, justo, maravilhoso, numa situação como essa, entende? Então, veja bem, inclusive o Paulo César diz, não é possível entrar na mente de Deus para conhecer os propósitos, e agora ele quer dizer que o propósito é santo, então você não está tentando defender Deus aqui? Quando você fala que Deus não faz as coisas diretamente, mas usa causas secundárias, você não está tentando defender Deus? E aí eu pergunto para você, Paulo César, quem é você para defender Deus? Quem é você? Que arrogância e prepotência, né, Paulo César? E depois fica com esse papinho, acredite na palavra, na soberania, ele tem um propósito e blá blá blá. Veja, se Deus predestinou as pessoas a acreditar, elas vão acreditar. Se ele predestinou a não acreditar, eles não vão acreditar. Não importa você ficar dando de dedo e diz acredite, que se exploda o que você diz para as pessoas que elas devem fazer ou não. O que importa é o que Deus predestinou elas a fazer ou não, tá bom, Paulo César? Então a incoerência do Paulo César é evidente, é cristalina. Entretanto, talvez o que não seja evidente e cristalino é como que a gente lida com o texto de Isaías 45, verso 7, que de fato afirma que Deus forma a luz e ele cria as trevas, ele faz a paz, ele cria o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E aí, como é que a gente vai dizer que Deus não é a origem do mal, que Deus não é mal, que Deus, ou pelo menos, não é parcialmente mal? Vamos lá, ele faz o bem e o mal, então no que ele faz o bem ele é bom, no que ele faz o mal ele é mal. Tem essa implicação o texto? Talvez sim, talvez não. Como entender, como explicar, como buscar uma luz que realmente faça sentido, à luz do que o texto diz, que não negue o texto, mas que também nos ensine de alguma maneira a como compreender as noções da bondade, do amor, da santidade, da honestidade, da justiça divina em meio a uma frase do tipo eu faço as trevas, eu faço o mal, eu crio as trevas, eu crio o mal e tudo mais, né? Que aí teria essas implicações de que Deus é maldoso, ou pelo menos parcialmente maldoso, e nas duas opções acaba que se destrói a noção de que ele é puramente bom, justo, santo, correto e tudo mais, né? Ele tem pelo menos um lado ruim, errado, negativo, injusto e tudo mais, beleza? Então, vamos lá trabalhar um pouco desse contexto a partir de Isaías 45. E aí, qual que é a minha metodologia, tá? Dentro desse contexto? Primeiro é colocar a questão de uma forma um pouco mais ampla. E antes da gente ler o capítulo 45 por completo, e a gente vai fazer isso, eu gostaria de voltar lá a Isaías capítulo 1, onde se estabelecem, assim, as bases do livro, né? Onde o livro inicia a sua narrativa, que não pode ser desconsiderada quando a gente vai trabalhar um tema como esse lá na metade final do livro, né? Lá na parte final do livro. Inclusive dentro da parte mais linda do livro de Isaías, que é o chamado Livro da Consolação, que vai do capítulo 44 até o capítulo 46, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Em Isaías capítulo 1, nós vamos ler os primeiros versos, só para a gente contextualizar algumas coisas importantes. A Bíblia diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
O boi conhece seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão ferida, contusão, chaga inflamada, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vossa terra está assolada, vossas cidades consumidas pelo fogo. Vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão dos estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai atenção à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos seus sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Quando vides comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continuareis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aí, inclusive, na continuidade, né, do texto, ele fala: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se você não compreende isso aqui, você não compreende aquilo lá. Simples assim. O que acontece? Aqui nós vemos claramente o quadro do pecado como sendo de responsabilidade das pessoas que pecam. E não como um plano de Deus, um decreto de Deus, uma predestinação de Deus que corresponde à sua criação, à sua vontade, que é assim mesmo, porque Ele quer assim mesmo. Se fosse assim, inclusive, Deus não repreenderia as pessoas pelo pecado e pelo mal. Ele simplesmente viria dizer aqui: olha, eu vi o Senhor, tá vendo esse mal todo aí? Ah, fui eu que fiz. É isso que eu quero, pessoal. Parabéns. Então tá gostoso? É isso que ele diria, mas não, ele vem aqui, inclusive, e repreende. Ele diz que ele criou os filhos, mas os filhos estão revoltados contra ele. São uma raça de gente pecaminosa que abandona Deus, que apostata contra Deus, que inclusive se Deus não tivesse deixado entre eles um restinho já era igualzinho Sodoma e Gomorra, falando do mal moral, e aí com todas as implicações sociais e tudo mais, e da própria maldição que o pecado traz sobre o mundo, com doença, devastação, fome, desgraça, guerra, violência, e inclusive o próprio culto de Deus agora é desvirtuado, e agora as pessoas estão lá trazendo incenso e guardando lua nova e sábado e não sei o que, mas colocando junto com o ajuntamento solene a iniquidade, a mentira, o engano, a heresia, a maldade, ou mesmo usando o culto divino simplesmente para ir lá receber a bênção de Deus enquanto você pega e vive o mal e o pecado e a desgraça. Como é que Deus pode ser o responsável por isso, repreendendo tudo isso? E inclusive ele diz para a gente se lavar, para a gente se purificar, para a gente tirar a maldade dos nossos atos. Que coerência ele teria se ele não tirasse a maldade dos atos dele e pedisse que a gente fizesse isso, né? E aí, será que ele tem, inclusive, maldades que ele faz lá, da parte dele, em Isaías 45, verso 7?
Vamos analisar, mas o fato é, se realmente Deus é mau em Isaías 45, Deus é um hipócrita em Isaías capítulo 1. E se você quer dizer que Deus não é um hipócrita em Isaías capítulo 1, você vai ter que melhor entender Isaías 45, e é isso que a gente vai propor nesse vídeo, tá bom? Ao final das contas, uma coisa muito importante de vocês identificarem também é a condicionalidade do texto. Se você quiser e ouvir Deus, você vai para um caminho do bem, de comer o que é de melhor, das coisas do céu e etc. Mas se você recusar e for rebelde, você vai ser devorado à espada, porque Deus disse. Então, em Isaías não existe incondicionalidade como existe na mentalidade calvinista. O que existe é o contrário, é Deus repreendendo o mal e colocando as coisas em termos condicionais, né? E não essa ideia da incondicionalidade aí que os calvinistas gostam muito de alardear por aí, ok? Então, aquele contexto é importante, que inclusive aquele contexto, ele remonta à própria queda, né? Imagina lá, Adão foi um filho que Deus criou e foi engrandecido, mas se revoltou contra ele. E aí é na esteira dessa revolta de Adão e Eva e etc. que entra toda a desgraça e todo o mal. Você só vai poder acusar Deus de ser mau se de fato Deus queria a queda. Deus queria todos os desdobramentos da queda para ele poder ter o mal que ele tanto queria, né? Inclusive, se o calvinismo entende que Deus queria a queda, então de fato o Deus calvinista é mau, é a origem do mal, é o criador do mal e ponto final. Tá bom? Isso é extremamente importante. Agora nós arminianos não cremos nisso. Nós cremos que Deus foi sincero quando disse que eles não deveriam comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles deveriam seguir Deus, obedecer Deus e não comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, não trariam sobre o mundo o mal, tá bom? E aí agora então como é que a gente, que não é calvinista, obviamente, porque a gente lê a Bíblia e entende a Bíblia, né? Então já fica claro que o calvinismo está absolutamente errado, mas então como é que a gente entende o texto aqui de Isaías 45? E a isso a gente passa a nos dedicar naquilo que se segue. Bom, o que eu quero fazer como metodologia de análise aqui? Eu quero ler o capítulo inteiro, primeiro, sem muitas considerações e depois voltar e considerar as questões. Tá? São 25 versículos, não é uma leitura pequena e curta. Vou ler de forma pausada para todo mundo entender. Recomendo que acompanhem na Bíblia de vocês aí, caso vocês queiram, para melhor entendimento e a melhor concentração. Se não puderem, prestem atenção ouvindo, ou se inclusive quiserem pular a leitura e passar para as minhas considerações, só avançar um pouquinho no vídeo aí. Vocês, usuários do YouTube, sabem bem como fazer, né? E da minha parte eu vou fazer o material com calma, com tranquilidade, ainda que tome um pouquinho de tempo, mas eu entendo que quem quer assistir esse vídeo está querendo gastar um pouquinho de tempo com esse assunto, tá bom? Então vamos lá, Isaías capítulo 45, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheces. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça?
Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens a respeito dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam o céu, e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, libertará meus exilados, não por preço, nem por suborno, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão e irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam os ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade, proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos vós juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apressai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro, e por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritaram contra ele. Mas no Senhor será justificada a descendência de Israel, e nele se gloriará. O texto é extraordinário, lindíssimo. A minha vontade, inclusive, seria ler do capítulo 40 ao capítulo 66 para vocês inteiro, porque eu creio que poucas porções da Bíblia são assim tão fantásticas, tão maravilhosas em termos de perspectiva de revelação pessoal de Deus, como essa porção. Assim, claro, eu digo isso também um pouco influenciado pela minha própria experiência, né? Foi lendo Isaías, especialmente Isaías 48, que de fato eu tive o meu encontro com Deus e Deus transformou a minha vida, né? Então, essa porção toda do texto de Isaías, ela foi muito importante para mim, especialmente que tive a minha experiência de ateísmo, né, por muitos anos na minha vida, desde os meus 10 até os meus 20 anos, mais ou menos, eu fui ateu, né? Então era também um momento muito importante, onde eu estava formando, né, a minha personalidade, o meu caráter, as minhas convicções e tal, e Isaías, né, especialmente essa porção do texto, foi extremamente importante para que eu pudesse intuir a existência de Deus, vislumbrar a existência de Deus e pensar um pouco nessas coisas que a gente está conversando aqui hoje, né, muitos anos depois que isso já aconteceu, né? Isso aí já vai fazer quase 20 anos, né? Pouco menos, né? Uns 15 anos, mais ou menos, aí no contexto do Adventismo, né? Mas o fato é, o texto diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Não vejo dificuldade com o texto. Mas vamos tentar entender essa ideia de criar as trevas e fazer o mal a partir do contexto de uma forma um pouco mais ampla, né? O que poderia ser
o mal, as trevas que Deus cria nessa porção do texto, né? A gente poderia fazer esse mesmo exercício em relação a outras porções do texto, ou mesmo da Bíblia inteira, mas vamos focar assim um pouco em Isaías 45 para a gente ter um pouco de um princípio como que a gente trabalha alguma coisa nessa direção. Então, eu destaco aqui no texto algumas coisas que podem ser lidas como maldades de Deus no contexto, tá? Então vamos lá. Por exemplo, abater as nações, no verso 1. Descingir o lombo dos reis, também no verso 1. Quebrar as portas e despedaçar as trancas, no verso 2. Depois existe essa imagem de que os etíopes, os sabeus, aqueles caras grandes e tal, eles vão seguir Ciro em grilhões, né, presos em cadeias ali e tal, e se prostrarão diante dele e dirão: só contigo está Deus e não há outro que seja Deus. Essa é uma imagem meio negativa, né? É gente sendo escravizada ou gente sendo presa e se prostrando diante do outro lá, que é o Ciro, e dizer que Deus só está com Ciro e não tem outro que seja Deus. Tem alguma maldade divina envolvida nisso? Aparente pode ser que alguns leiam dizendo que tem. Outra coisa, no verso 16, diz que serão envergonhados e confundidos e cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Então, é vergonha, é confusão. A confusão aqui, no caso, é algo tipo engano, né, que a gente estava falando na análise da porção lá de 1 Reis 22, né? Então, ó, Deus aparentemente está envergonhando pessoas, confundindo ou enganando pessoas e fazendo as pessoas cair. Que pessoas são essas? As que fabricam ídolos. Ah, beleza. Então, essa é uma imagem também que pode ser lida como má, né? Deus fazendo o mal. Outra coisa, lá no verso 20, diz assim que nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então aqui é como se estivesse havendo uma acusação divina. Vocês não sabem nada, vocês ficam carregando esse ídolo aí que não pode salvar. Então Deus aqui está fazendo crítica, Deus está aqui né, dizendo que vocês são burros, vocês não sabem nada. Será que isso é fazer o mal? Pode ser, né? No contexto ali. Ok, outra coisa. Eu sou Deus e não há outro, eu tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará. Só no Senhor existe justiça e força. Então será que Deus ele é meio egocêntrico? Ele é meio egoísta, ele é meio assim, só eu que presto, o resto não presta, e aí será que no final das contas ele também não presta? Porque ele é esse cara cheio de si, egoísta, vaidoso, orgulhoso. Depois no verso 24, serão envergonhados os que se irritaram contra ele. Então você se irritou contra Deus, ele vai te envergonhar. E é um Deus vingativo, é um Deus maldoso, é um Deus maligno. Bom, eu creio que esses são os principais tópicos para a gente trabalhar em Isaías capítulo 45, beleza? Para contextualizar um pouco essa ideia de que Deus faz o que é mal, né? Ou ele faz o mal. Mas e aí? Como é que a gente entende cada uma dessas imagens? E será que de fato Deus é mal em cada uma delas e em todas elas? E será que esse é o sentido do verso 7, onde ele cria o mal? Então vamos começar um pouco com as questões de geopolítica, né? A gente está bem envolvido no mundo no contexto de geopolítica por causa do vírus chinês, né? Vamos chamá-lo assim, em função de que aí tem um pouco dessa ideia, né? Vem da China, se espalha para o mundo, e a economia da China, e a economia do mundo, e o dólar, e o petróleo, e a Rússia, e os Estados Unidos, e a Europa, e o Brasil só se lasca no meio da história toda, né? Dólar a R$6. Situação bem complicada, bem pesada e tudo mais. E aí o que acontece? O texto de Isaías trata de um contexto de geopolítica que naturalmente não é o contexto atual, mas é um contexto lá atrás, né? E aí existe um ungido, que inclusive aqui é a mesma palavra para Messias, né? E aqui Ciro é um tipo do Messias. Então existe esse cara chamado Ciro, que Deus está profeticamente dizendo que ele vai suscitar esta pessoa, tomar ela pela mão, para abater as nações ante a sua face, descingir o lombo dos reis e para abrir diante dele portas que não se fecharão. Basicamente o que está acontecendo aqui é que no palco da geopolítica, Deus vai usar
um líder, que inclusive é um líder não israelita, que aparentemente não conhece Deus, não tem muita noção a respeito do Deus de Israel, para levar avante alguns desdobramentos históricos com vistas ao quê? A salvação de Israel, né? Lá no verso 4 diz: é por amor do meu servo Jacó, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome ainda que não me conheces. Então, Deus está fazendo isso por amor a Israel. Então, o que acontece é que Israel, no contexto da geopolítica, está ameaçado. Inclusive, está ameaçado no cativeiro babilônico, muitos israelitas foram mortos, estão ameaçados inclusive de perderem a sua identidade no contexto do cativeiro babilônico. E daqui a pouco Ciro vai ser uma peça importante para trazer de volta o povo para Israel, reconstruir a cidade, tem um pouco a ver com aquela imagem toda de Daniel 9. E ali no contexto de Daniel 9 vem o Messias e ele é morto, o príncipe, né? Mas naquele contexto existe o quê? A expiação, a justiça eterna, a unção dos santos, o selamento da profecia, aquelas coisas todas. Então, Deus tem em vista a salvação e está agindo na geopolítica com vistas a esta salvação. Então, dificilmente isso pode ser dito como algo mal. Por exemplo, e que exista nesse contexto a guerra, que o Ciro vai abater Babilônia, as nações, e vai dominar e vai comandar, são questões que remontam à história do mundo, que remontam à queda. Deus nunca quis que a história fosse assim, desse jeito, né? Desde lá do Jardim do Éden. Lá na hora de entregar o reino aos que receberão o reino, é o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Todo o período do pecado, do mal dessa história, ela é um hiato. Ela é um hiato temporário que corresponde à transgressão da vontade de Deus e não à vontade de Deus. Então, isso que aqui é mal no contexto de uma nação guerreando contra outra e Deus dando a vitória a uma em função das outras, envolve sim o mal, e nesse ponto Deus faz o mal, mas ao final das contas esse é um mal que corresponde a algo maior e contra a vontade de Deus, e que simplesmente no final das contas é um mal que é bom, no sentido de que é assim que Deus vai guiar a história para que Cristo venha e realize a salvação, né? Esse é o Deus misterioso, ó Salvador, Deus de Israel. Esse é o próprio Senhor Jesus, que inclusive vai salvar levando o mal sobre si. Isso é mal, mas é um mal que é bom, né? Por isso, inclusive, a gente louva a Cristo em função da cruz, né? A gente louva a cruz de Cristo em função de que naquele mal que ele fez e pelo qual ele passou e o qual ele suportou, ele faz o bem. Então aqui o ponto não é confundir o bem com o mal, não é dizer que a guerra é boa, ó que maravilha que assim foi. Mas em função do pecado ter trazido sofrimento, guerra, maldade, todas as coisas ruins no mundo, e esse ser a condição natural do mundo, da existência das sociedades e das pessoas, etc., é bom que Deus guie a história, é bom que Deus direcione a história, é bom que Deus intervenha na história, é bom que Deus suscite um homem para abater as nações e para ser o cara que vai criar esse pano de fundo para que Cristo venha, e Cristo morra, e Cristo resolva o problema do pecado, ok? E inclusive ao assim fazer, Cristo vai ressuscitar todo mundo que morreu na guerra contra a Síria e nas nações. E se houve alguém que se arrependeu e que foi justo e que foi correto no meio, inclusive vai se ressuscitar para ser salvo. E todos os que forem ressuscitados e não forem corretos e justos vão ser condenados. Então não existe injustiça, ainda que Deus coloque a sua mão no mal, né? Inclusive para ele poder existir no mundo, para ele poder interferir no mundo, para ele poder agir no mundo, ele tem que agir no mal e com o mal e através do mal. De outra forma, Deus nem existe no mundo, Deus nem age no mundo, nem poderíamos fazer referência a Deus no mundo, tá bom? Agora, esse mal aqui implicado não é o mal moral de quem transgride a lei de Deus, é o mal de quem
é Deus e pode fazer o juízo contra quem transgride a lei de Deus, né? Então Babilônia foi cruel, foi maldosa, foi maligna, foi idólatra, fez o cativeiro, tentou fazer Israel perder a sua identidade como povo santo, como povo separado, em troca de mão de obra, em troca de prosperidade material e não sei o quê. E Deus olha para isso e Deus julga isso abatendo Babilônia através de Ciro. É bom que assim seja, ainda que isso envolva o mal da guerra e de tudo mais. Beleza? Então essas coisas elas são muito interessantes, mas em tese você precisa fazer uma leitura meio infantil para você ficar dizendo que Deus faz o mal nessa situação aqui. Outra coisa. Chega lá no verso 2, Deus ele profetiza que diante de Ciro ele vai quebrar as portas de bronze e despedaçar as trancas de ferro. Essa imagem de você entrar numa casa quebrando porta, quebrando parede e tal, não é a imagem mais positiva da face da Terra, né? Quando precisa entrar derrubando parede, derrubando porta, aparentemente o que está acontecendo aí é violência, é algo contra a lei, sei lá, né? Inclusive no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, a lei, aliás, o lar é inviolável, né? Inclusive de noite não se pode entrar, tem um pouco dessa coisa, por exemplo, as operações da polícia elas começam às 6 da manhã porque é durante o dia, daí eles podem entrar com mandado na sua casa, te prender, vasculhar, fazer busca e apreensão, porque de noite nem pode fazer isso, né? Porque tem um pouco dessa coisa de que é inviolável. Então aqui Deus está violando o negócio aqui, né? Está quebrando as portas, despedaçando as trancas, né? Isso é ruim? Veja, o que acontece. Esse tipo de imagem, sim, aparentemente tem um lado ruim, né? Entretanto, pensa assim, olha, pensa num contexto de uma emergência, tá? Então, tá pegando fogo a minha casa, e eu e a minha esposa e meu filho estamos trancados dentro, e o bombeiro vem, despedaça o portão e despedaça a porta e arranca a gente de lá. Então, nesse contexto, quebrar porta e quebrar tranca, em vez de ser ruim, apesar da imagem ser negativa, até que é bom, né? Então, mais ou menos essas imagens todas aqui de que Deus vai abater as nações, quebrar as portas, despedaçar as trancas, simplesmente é um contexto naturalmente de juízo, ninguém vai negar que isso envolve o mal, contextualizado na queda, na depravação total do homem, nas dificuldades humanas e tudo mais, e Deus estar no comando, e Deus estar agindo, e Deus estar suscitando Ciro, e Deus estar exercendo soberania por amor a Jacó com vistas à salvação, não vejo como algo moralmente mal da parte de Deus, tá? E aí ele vai dizer, né, eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu te cingirei ainda que não me conheces, para que se saiba, né, que além de mim não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço o mal, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí é um pouco da imagem, né? O que acontece? A gente já tem bastante experiência de lidar com esse tipo de texto, com esse tipo de coisa. Eu digo a gente assim, não simplesmente eu, nós cristãos, né? E muitos cristãos, e a maioria deles inclusive, aponta para questões de tradução e inclusive questões de que o conceito do mal ali no texto hebraico em função desse termo específico tem que ver um pouco mais com mal circunstancial do que com mal moral, né? Então, nas circunstâncias da geopolítica, nas circunstâncias do mundo de pecado, nas circunstâncias do mundo após a queda, inaugurados pela queda, o mal é parte intrínseca da realidade do mundo. E Deus age no mundo, e Deus intervém no mundo, e isso é inevitavelmente lidar com o mal, tá bom? E inclusive fazer coisas que em outro contexto seriam consideradas más. Vamos pensar que não houvesse a queda, tá bom? Então não há a queda, o pecado não aconteceu e etc. E aí Deus vem abater nações. Então Adão e Eva tivessem zilhões de filhos e tem uma nação lá e Deus vai lá matar aquela nação. Peraí. Não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal? Não morre, é imortal. Então se Deus fosse fazer isso num contexto assim, abater nações seria um mal moral da parte de Deus. Agora no contexto onde as nações matam e morrem entre si e por si, Deus decide que essa vai matar aquela porque esse cara vai ser o libertador para reconduzir Israel lá para sua terra e vai vir Jesus e não sei o quê. Não tem mal moral de Deus envolvido aí, né? O mal é circunstancial. E não se nega que Deus faz o mal. Deus faz o mal. Deus pega o Ciro, agora vai lá matar aquele povo lá. E Ciro vai lá e mata mesmo.
Mas ao final das contas, isso é bom, isso não é mal. Claro, isso também tem mais ou menos as mesmas dificuldades que a gente trabalhou nessa série em relação ao genocídio cananeu. É Deus mandando matar ou usando um povo para matar outro. De fato, isso também tem as implicações negativas. Se você quiser pensar um pouco mais a respeito, volta aí na série e vê aquele vídeo lá, caso não tenha visto. Que também tem as suas complexidades e tudo mais. Mas o fato é, todo o mal aqui é circunstancial. Dessa maneira, não se pode usar Isaías 45, verso 7 para acusar Deus de fazer o mal moral. Pelo menos até aqui a gente está vendo isso com clareza. Beleza? Ok, aí o texto continua, onde, inclusive, nesse contexto, Deus diz que ele criou a justiça, né? A salvação e a justiça. Destilai aos céus dessas alturas, as nuvens chuvam justiça, abre-se a terra e produz a salvação. Junto com ela brute a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ou seja, toda a perspectiva de Deus ao conduzir o mal circunstancial na direção geopolítica e etc., como ele está fazendo, tem por vistas a justiça e a salvação, ok? Não tem por vistas a maldade e a injustiça porque eu crio o mal. Se assim fosse, de fato, Deus seria maligno, tá? Mas assim não é. Inclusive é o exato contrário, beleza? Isso é bastante importante. Aí Deus faz uma série de perguntas que inclusive são reverberadas lá em Romanos 9, né? O caco dizendo ao oleiro, né? Aos outros cacos, a tua obra não tem alça? Que conversa é essa, né? E Deus faz o que quer, e Deus é que criou o mundo, e Deus é que criou a realidade. E acima de tudo, Deus quer uma realidade de salvação, de paz, ele vai endireitar os caminhos, ele vai edificar a cidade de Jerusalém, ele vai libertar os exilados, e não por preço nem por presente, no contexto de Ciro. Então a perspectiva de Deus em relação à questão como um todo é toda positiva. E aí, por exemplo, o Ciro tem os seus inimigos, aí tem lá os etíopes, por exemplo. Os etíopes, esses caras altos e não sei o quê. E Deus está decidindo que Ciro vai prevalecer contra um povo forte, contra um povo alto, e esse povo vai ser humilhado e detonado e preso e vai vir reconhecer que Deus está com Ciro fazendo o que Ciro está fazendo. Tá bom? E é a mesma situação, é a questão circunstancial. O que seria, por exemplo, o mundo se o mundo estivesse na mão desses homens etíopes, sabeus, que fazem a vontade dele? Eles iriam prevalecer sobre a terra, prevalecer sobre Israel, destruir Israel e reinar sobre tudo e todos. E não, agora Deus humilha essas pretensões e derrota eles através de Ciro e eles vêm aprisionados se prostrar diante de Ciro. Também está envolvido inúmeros males circunstanciais, de guerra, de prisão e etc. Mas Deus está se revelando na situação e Deus está com Ciro e o único que está com Deus é Ciro e não há outro. Nesse contexto da geopolítica, né? Naturalmente, Ciro vai ser usado para libertar Israel, que é o povo de Deus e que está com Deus, né? Mas dentro, por exemplo, do palco dos grandes líderes, Deus só está com Ciro. E Ciro vai prevalecer sobre Babilônia, vai prevalecer sobre a Etiópia, e esses homens altos e fortes e todos vão se prostrar e vão reconhecer e vão ver a obra, inclusive sobrenatural, que Deus entregou eles nas mãos de Ciro, e porque verdadeiramente Deus é misterioso, é o Deus de Israel, é o Salvador. O contexto aqui, Deus não é o maligno que faz o mal, Deus é o Salvador. Inclusive, em inúmeros outros contextos, aos etíopes, por exemplo, é prometida a salvação. Inclusive lá se diz que a rainha de Sabá, por exemplo, ela era dessa linhagem, né? Que foi lá beber da sabedoria de Salomão e tudo mais, e etc. E há vamos pensar assim, existem israelitas que creem no Deus Israel no contexto dos etíopes, né? Também tem a porção deles, os salvos entre eles, né? Então se agora esses caras estão sendo derrotados e humilhados e não sei o que, eles provavelmente se afastaram de Deus e estão sofrendo a punição por isso, e eles não estão mais com Deus, agora quem está com Deus é Ciro, eles vão ter que reconhecer isso. Então não vejo mal moral de Deus em contexto nenhum aqui, tá bom? Que mais? Serão envergonhados e confundidos e cairão os que fabricam ídolos.
juízo divino, e o juízo divino envolve o que é negativo, envergonhar, confundir e fazer os fabricantes de ídolos cair, sem sombra de dúvida, mas isso é justo, porque os fabricantes de ídolos, o problema não é nem simplesmente que eles fazem tipo um comércio de ídolos, né, de estátua, sei lá do que, mas os conceitos que eles propõem, né, e que fundamentam o negócio deles, né, que inclusive são falsos deuses, são demônios, são heresias, são enganos para afastar as pessoas de Deus. E que as pessoas que afastam as outras de Deus sejam envergonhadas, confundidas e caiam, não é mal, é bom. Então, enfim, né, óbvio que envolve mal circunstancial. O ser envergonhado, ser confundido e cair não é prazeroso, não é gostoso, mas no contexto do mundo é assim, e bom que seja assim contra os maus. Então você está pregando a heresia e defendendo o ídolo, e Deus está te confundindo, te arrebentando, te envergonhando e fazendo você cair, tá bom. E aí Israel será salvo com o Senhor, pelo Senhor com salvação eterna. Olha a diferença das coisas. O mal é circunstancial, o mal é localizado, o mal é passageiro, mas a salvação é eterna. Como é que você pode julgar Deus de mal? Se Deus realmente fosse mal, de acordo com Isaías 45, verso 7, o mal seria eterno. Ó, Israel será salvo, aliás, Israel será condenado com mal eterno. Aí a vontade de Deus é má eternamente. Inclusive por isso não cremos em tortura eterna no inferno, inclusive por isso não cremos em eleição incondicional para o inferno, e tudo mais, porque o foco de Deus é salvação, e a salvação é eterna. E aí não serão envergonhados nem confundidos em toda a eternidade, ou seja, o mal deixará de existir por toda a eternidade. Então como é que Deus pode ser mal e agora essa metade dele que é mal, ou essa parte, ou esse que é mal, não vai fazer o que ele quer eternamente? Se a salvação será eterna, e não haverá vergonha, confusão, maldade, morte, destruição, blá blá blá, por toda a eternidade, ecoando lá os temas de Apocalipse 21. Que inclusive são tirados do livro de Isaías, né, 60 e pouco ali, tem vários textos do tipo novo céu, nova terra, enxugado dos olhos toda lágrima e tudo mais. Então se esse é o destino das coisas, Deus não pode ser acusado de mal. Pelo contrário, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, ainda que no contexto da queda e do mal ele não perca a soberania, e sim realize o mal circunstancial, mas isso é bom, isso não é mal. Tá bom? Isso não é confundir o mal com o bem, isso é simplesmente dizer que o mal envolvido no juízo de Deus é bom, porque Deus é bom. Ok? Aí o que mais? Porque assim diz o Senhor que estabeleceu o céu, a terra, e porque ele fez a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. E inclusive, né, não foi o pecado, a desobediência contra Deus que torna a terra um caos, ou que torna a terra impossível de ser habitada, desolação, fome, desgraça, maldade, violência, não sei o quê. É exatamente isso. E aí ele diz que ele não falou em segredo, ele não falou pra gente buscar ele em vão, mas ele tá chamando a gente para conversar e já avisando, esse pessoal que tá carregando os seus ídolos não sabe nada. E não tem problema Deus fazer essa crítica. Seria errado Deus fazer essa crítica se a crítica estivesse errada. Não, esse povo que carrega essas imagens aí, esse povo sabe das coisas. Esse povo realmente está com a verdade. Esse povo realmente está correto. Aí Deus estaria errado. Aí Deus estaria fazendo um mal, né, no sentido de um pecado. Agora, se Deus está simplesmente demonstrando que o idiota é um idiota, isso não é mal, isso é bom. Né? E inclusive dizendo para você através disso, não seja você um idiota. Né? E acho que tá correto, tá bacana a situação, ok? Ok. Quem fez ouvir tudo isso desde a antiguidade? Foi Deus, e não tem outro Deus ou Salvador além dele. Olhem para mim e serão salvos todos os limites da terra. Ou seja, essas nações abatidas, esses etíopes abatidos, esses idólatras abatidos, podem olhar para Deus e serem salvos. Qual que é a maldade de Deus? Agora, se eles se recusam a olhar e a serem salvos, não tem problema nenhum serem abatidos, envergonhados, despedaçados, destruídos e caírem e etc. Então tá bem simples de entender. E por fim, essa coisa que Deus parece ser orgulhoso, que só é ele e ninguém mais presta e blá blá blá, não é, você não pode pintar Deus como se Deus fosse um homem egoísta, vaidoso, orgulhoso, todo egoísta. Não pode. Deus, ele tem consciência do que ele é. E ele tem consciência da sua justiça, da sua santidade, do seu amor, da sua palavra, do seu poder. E ele estabeleceu que essa palavra, que esse poder, que essa justiça, que esse amor serão reconhecidos e todo joelho dobrará. E toda língua confessará.
Inclusive Paulo também tira um pouco dessa imagem lá em Filipenses 2 e tudo mais, porque só em Deus existe justiça e verdade. E quem se irrita contra ele vai ser envergonhado. Mas a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará. Qual é o mal? Onde é que está o mal? A leitura que pinça Isaías 45:7 para querer dizer que Deus cria o mal como se fosse uma coisa assim meio todo mal, o mal moral, o pecado e tudo mais, é uma leitura absolutamente estúpida, descontextualizada, bem digna de calvinismo, porque o calvinismo é uma compreensão estúpida e descontextualizada, que impõe essas lógicas humanas sobre a leitura bíblica, e as coisas não funcionam dessa forma. Uma simples análise, uma simples leitura nos faz entender. E o ponto aqui não é a gente estar defendendo Deus, que pretensão a nossa, não é isso. A gente está simplesmente olhando para a revelação de Deus e compreendendo ela. E não é a gente estar dizendo que a gente sabe tudo sobre Deus e a gente é advogado de Deus. O que a gente sabe é que nós conhecemos da revelação de Deus e pela revelação o calvinismo está absolutamente equivocado, também na sua aplicação de Isaías 45, verso 7. Um abraço.